A gente vai conversar agora com o professor Antônio Leonel, o professor Toninho, como é conhecido, ele que é diretor do Colégio Platão, está com a gente hoje para falar sobre educação. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, espero poder contribuir de alguma maneira. Bom, qual seria talvez o principal desafio que hoje a escola enfrenta na própria relação que tem com os alunos para promover o aprendizado? Ronaldo, a escola ela é uma instituição extremamente dinâmica e é fundamental que ela possa ter uma leitura da sociedade e como ela deve interagir com esta. Eu entendo que hoje são inúmeros desafios, mas é fundamental a presença da família no processo da educação. A escola precisa ter na família realmente a sua principal parceira. Por que a família se torna tão importante no processo educacional, professor? A escola, ela baliza uma série de valores que vão fazer parte da vida da criança até o adolescente. Estou falando de uma escola de educação básica que envolve educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ou seja, tudo que a criança vai viver ao longo de 10, 12, 13, 14, 15 anos passa pela escola. Quanto mais presente a família possa estar, mais os valores que norteiam uma família, mais os valores que estão arraigados nessa família vão ser visíveis nesse processo. Então, a família presente dentro da escola, acompanhando esse desenvolvimento, faz com que os limiares, os limites do respeito, da educação, da cumplicidade, da responsabilidade, da disciplina, possam ficar realmente alicerçados e que possam gerar frutos num futuro com bastante conhecimento, com bastante envolvimento. Então, o papel da família ele é fundamental, Ronaldo. Bom, eu tenho o privilégio de ser pesquisador na educação. E eu escuto muitos colegas, muitos professores principalmente da educação básica, relatando que a família às vezes está presente na escola, mas está presente para interferir no processo, às vezes questionando o papel do professor, questionando a avaliação, questionando formas que são adotadas e práticas que são adotadas na escola. É dessa interferência ou desse papel de família que a gente está falando, professor Toninho? Olha, Ronaldo, o fato da família estar presente já é um fator diferenciador, mesmo que seja questionando. Até porque se ela estiver questionando e a escola tiver suporte para responder e explicar, ela vai se tornar uma aliada. É fundamental, então, que ela esteja presente. Mas é óbvio que o que a gente espera é justamente uma contribuição positiva. Veja, o que eu vivi na minha adolescência, o que eu vivi na minha infância, infelizmente os meus filhos, os nossos filhos, já não vivem mais. Então, inúmeras experiências que nós tínhamos na rua, com carrinho de rolemã, com pega-pega, com brincadeiras, ir ao mercado, à padaria, hoje nós não vemos mais as crianças fazendo isso. Então, a escola precisa criar dinâmicas que essas experiências práticas que nós tínhamos em outros tempos, em outras condições, precisa ser vivido na escola. A LDB trouxe uma série de parâmetros interessantes para que a escola pudesse alargar o seu trabalho e também o processo de ensino-aprendizagem. Então, a família presente é participando de uma série de processos no desenvolvimento da criança e do adolescente. A crítica também faz parte, mas evidentemente a gente espera essa crítica de uma forma positiva e produtiva. Quando a gente pensa nessa crítica produtiva, a gente pensa num pai colaborador que possa contribuir com o processo, né, de aprendizagem da criança. Agora, nem sempre esse pai, essa mãe, tem permitido isso porque às vezes falta até ao próprio pai, à própria mãe, oferecer talvez aquela disciplina que é necessária, aquele espaço de modelagem, de criação de bons hábitos, né? Hoje a gente vive um momento bastante delicado no que diz respeito a esse tipo de prática que começa em casa, inclusive, né? Ah, sem dúvida, Ronaldo. A tua avaliação é perfeita. É o cenário que a gente vive e é a realidade que a gente encontra. O que ocorre é a família tentando possibilitar para os filhos o melhor. Muitas vezes esse melhor está ligado ao ter e não ao ser. Eu entendo que o resultado ele é consequência de todo o processo que o ser humano vive. Então, necessariamente, quando eu falo da família presente, ela é envolvida nessas práticas e entendendo quais são esses tempos, fazendo leitura. Porém, existem algumas coisas que elas são eternas. Os valores que norteiam a natureza humana, na minha forma de ver,
eles não têm como se adaptar à realidade. Valores de ética, valores morais, esses, na nossa concepção, são eternos. E como nós estamos lidando com formação humana, é fundamental que a família venha contribuir, que aquilo que ela prega em casa seja desenvolvido e continuado na escola. Ou seja, as regras, elas são necessárias do ponto de vista social. A democracia, o governo do povo, implica em seguir regras. Então, o meu direito vai até onde começa o teu, e assim sucessivamente. Por isso que é muito importante que essas regras sejam claras, respeitadas e cumpridas. Um exemplo, o adolescente, quando ele termina a fase do ensino médio, o grande desejo dele é ingressar na universidade. Para que isso aconteça, ele tem que seguir uma série de parâmetros para chegar lá. E as regras devem ajudá-lo, elas devem contribuir. Então, o questionamento à regra não é o problema, mas é entender que ela faz parte do homem social, é do ser humano isso. E aí, nesse sentido, é fundamental ter a família, ou ter os pais, ter, digamos, os cuidadores que possam dar esse respaldo para que a escola, quando talvez faça essa exigência, essa criança não tenha, digamos, nos pais aliados para tentar corromper a regra. Exatamente, Ronaldo, exatamente. Até porque a regra ela faz parte, conforme eu acabei de dizer, da existência humana. Então ela não tem prazo de validade. Eu vim até aqui dirigindo meu carro. Existem regras para que eu tenha o direito de dirigir. Então, tudo que acontece com esse jovem, com essa criança, com esse jovem, vai reverberar lá na frente. Então, é importante que essa dinâmica ela aconteça, que haja o desenvolvimento, mas dentro de parâmetros que estabelecem a boa convivência. Porque a escola vai alicerçar muito daquilo que o jovem vai viver lá na frente. A própria concepção, então, de liberdade, quando a gente pensa numa liberdade na escola, ela é uma liberdade compreendida como um não pode tudo, né? Olha, nós temos um slogan na nossa instituição. A liberdade, ela existe com responsabilidade, porque tudo tem uma consequência a partir de uma causa. Então é extremamente importante que todos saibam lidar com isso. Esse amadurecimento vem dessas práticas, do convívio com o próximo e dos limites que o convívio com cada um vai estabelecendo. É fundamental que isso aconteça para que haja um desenvolvimento completo. Até que ponto também a família é aliada nas práticas educacionais em casa? Ou seja, quando eu falo nesse sentido, eu estou falando assim, a escola geralmente promove uma série de atividades dentro da escola, mas também sempre estimula que esse aluno leve determinadas atividades para casa, ou tenha uma certa autonomia em buscar o conhecimento. Como que as famílias têm contribuído? Como você tem analisado essa contribuição das famílias? Ela tem ocorrido? Nem sempre tem ocorrido? É preciso rever, digamos, isso também? Ronaldo, quando a família é presente, o que eu acho que é papel da escola? Orientar e dizer por quê. Porque necessariamente as tecnologias que nós vivemos hoje, a matéria-prima que nós temos, o ambiente de escola, ele se modificou. E essa dinâmica, na verdade, é fruto também da nossa vida moderna, da correria do dia a dia, tem algumas exigências. Então a escola pode orientar. Eu entendo que o papel é do adulto. E entendo que esse papel maior na informação é da escola. O que a gente precisa normalmente dos pais em casa? Que haja organização, que a rotina seja estabelecida. Então tem hora para estudar, tem hora para brincar, se é o jovem, então tem hora para estudar, tem hora para sair. As atividades todas que vão fazer parte da vida dessa criança fora da escola precisam ser atividades que possam agregar no desenvolvimento intelectual e humano. Então necessariamente essa coesão escola-família é que permite esse desenvolvimento mais largo. Então a família ajuda muito. A criança que não tem um horário organizado, ela dificilmente vai se organizar. O jovem que está acostumado a um ritmo desencontrado, ele precisa da regra, ele precisa da rotina para ficar centrado e aí sim poder desenvolver as suas potencialidades. Tem um pesquisador americano, John Dewey, que pontua que a gente tem no ambiente social o processo educativo por excelência. E esse ambiente social é casa e escola. Concordo inteiramente. Isso é a prática verdadeira, né, do que se pode dizer em teoria. Quando você tem as duas juntas, evidentemente você vê... naturalmente, Ronaldo, a infância e a adolescência são períodos riquíssimos. A adolescência, então, não é, os hormônios, o desenvolvimento intelectual e físico, é natural do adolescente o questionamento. Mas quando ele encontra essa harmonia nesses dois ambientes, ele naturalmente passa
com mais suavidade por uma fase tão rica e tão importante. Professor Toninho, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que volte outras vezes. Prazer é meu, estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Conversamos com o professor Antônio Leonel, professor Toninho, ele que é diretor do Colégio Platão, está na educação há 28 anos e conversou com a gente nesse bom bate-papo de hoje aqui na Band. Nós voltamos após o intervalo com as informações do esporte, também do mercado financeiro e hoje Saúde e Movimento. A gente vai papear com Marco Aurélio Massorini.